O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana, ou Santana, como muitas vezes as pessoas falam, que são os pais de Nossa Senhora. Por que a igreja coloca esta celebração, que para nós católicos se torna uma celebração tão importante para nós? Primeiro porque as profecias que foram acontecendo no decorrer da história de Israel, ela vai se realizando, e agora podemos dizer assim que estamos bem próximo da realização dessas profecias. Eu nem digo das profecias, eu digo da profecia em si. E a profecia em si é: e tu, Belém, a menor de todas as cidades, de ti nascerá o Salvador do mundo. Então se aguardava que essa profecia ela se realizasse. O povo de Israel esperava com muita alegria o nascimento do Messias, aquele que viria para salvar o povo de Deus, o povo de Israel. Olhando para São Joaquim e Santa Ana, desse casal, nasce a Virgem Maria. E da Virgem Maria nasce Jesus. Então, a realização das profecias estão aí. Então, esse é o motivo de muita alegria. Bem, os protestantes vão dizer assim, mas como é que se pode dizer que São Joaquim e Santa Ana são os pais de Nossa Senhora, se não tem na Bíblia? Sempre essa questão, né? Então, se não tem na Bíblia, então, conclui-se o quê? Que eles não são os pais, mas quem são os pais, então? Nossa Senhora nasceu do vento? Então, apesar de não constar nas Sagradas Escrituras, mas se consta através da tradição. A tradição nos trouxe. Os pais de Nossa Senhora se chamavam Joaquim e se chamavam Ana. E a tradição vai dizer que eles já eram de idade avançada. Então, para uma mulher judia que não pudesse gerar um filho, era uma humilhação muito grande, porque todos os casais esperavam que dentro daquela família, ou de qualquer família, pudesse vir o Salvador do mundo. E Deus realiza essa profecia, realiza esse fato, né, de eles poderem gerarem na velhice. Então, aqui já tem um milagre que pode nos levar a elogiar, como nós estávamos vendo, como nós vimos no livro do Eclesiástico, que começa hoje dizendo assim: vamos fazer o elogio dos homens famosos. Esse casal se tornou famoso por aquilo que eles fizeram. E é também um costume na tradição oriental, quando um casal dá à luz a uma criança, se elogia os seus pais. Então, a igreja ela pega
esse costume que se tinha lá no Oriente e se traz cá para o Ocidente também. Então, nós estamos hoje elogiando, agradecendo a Deus pelos pais de Nossa Senhora. Então, esse casal, na velhice, gera essa criança que vem a se tornar a mãe de Jesus. E aqui vem um grande mistério que, para mim, é o elogio de todos os elogios. Davi, lá no Salmo 50, ele fala bem assim, que nós fomos gerados no pecado e que o pecado está sempre à nossa frente. Você vê que todos nós carregamos esse fruto maldito do pecado original que aconteceu lá com Adão e Eva, que ele é eliminado com o nosso batismo, mas que nós ficamos com a tendência, as consequências, né? A nossa natureza ela fica enfraquecida, a nossa inteligência fica obscurecida. Então, aquela santidade pela qual nós já deveríamos nascer, como Adão e Eva foram gerados lá no paraíso e foram gerados por Deus já santos, com o pecado original, nós não nascemos com essa santidade toda. A santidade ela precisa ser conquistada. Então, essa luta diária nossa de lutar contra o pecado, pedindo a Deus a graça, Senhor, tira isso de mim, essa humilhação de ter que ficarmos nos confessando. Tem até pessoas que dizem assim, nossa, eu vou ter que voltar. Vamos ter que voltar, é assim mesmo. São as nossas fraquezas, elas estão aí. Precisamos conquistar essa santidade. Mas vejam, no ventre de Ana, a mãe de Nossa Senhora, eu não vou ficar frisando isso, Deus faz um milagre, porque Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, na hora que o casal se une, acaba gerando uma pessoa e Deus não permite que essa pessoa seja contaminada pelo pecado original. Pura e santa. Que coisa maravilhosa. Por isso que nós nos alegramos hoje de olhar São Joaquim e Santa Ana. Isso causa admiração. Nós olhamos para aquele casal envelhecido, Deus faz o milagre dela gerar, e ela gera uma criança, uma menina, sem pecado original. Sem nenhum pecado. Eu fico imaginando os anos de vida de Nossa Senhora. Em nenhum momento da vida dela passou-se um pecadinho, por menor que seja, que ela tenha, ou uma tentação que tenha passado e ela tenha caído. Que coisa maravilhosa, é coisa de outro mundo, não é desse mundo, não. É de outro mundo. Sem pecado. Eles nem sabiam, provavelmente, que Deus estava preparando isso na vida deles, né? Nem sabiam. Então, geram essa moça, essa menina, que nasce sem pecado, e que depois vai se tornar a mãe do Salvador, e o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós, e ele vem habitar no ventre dessa menina que foi gerada por Ana, e que agora ele se torna, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, se torna
neto dos dois. Que coisa sublime! E ela se torna mãe de Jesus, e como Jesus é Deus, ela se torna mãe de Deus. E aí vem os dogmas relacionados a ela, né, que eu já estou falando, eu já falei da concepção, foi concebida sem pecado original. O outro, ela é mãe de Deus. Quando ela dá à luz a Jesus, ele nasce e ela continua virgem, virgem antes do parto, porque não teve relação sexual com ninguém, não teve relação sexual com José, foi obra do Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo veio sobre ela. Então, ela é virgem antes do parto, é virgem no parto, e aqui um outro mistério desse nascimento de Jesus, e continua sendo virgem após o parto, porque não teve nenhum contato íntimo com São José. São José foi apenas o pai adotivo. Esse apenas aqui não apenas de estar denegrindo a imagem, né? É só para afirmar, né? Que ele foi o pai adotivo. Por ela ter nascido sem pecado, o corpo dela, depois da morte, não poderia entrar na corrupção, como o nosso corpo entra, para depois ser glorificado. Então, quando ela morre, ela ressuscita, não é a alma dela que vai para o céu, vai o corpo dela, ela é assunta ao céu, ela assunta ao céu com seu corpo e sua alma, e hoje ela está lá diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Não sei se eu falei já todos os dogmas. Então, quando nós olhamos para a Virgem Maria, essa obra maravilhosa que Deus criou, para que pudesse trazer o Salvador ao mundo, nós ficamos assim também maravilhados de saber, mas quem foi os pais dessa menina? Quem foi? Como se chamavam? Lembramos daquele elogio que aquela mulher faz, né? Quando ela vê Jesus, aquela mulher grita no meio da multidão: felizes os seios que te amamentaram e o ventre que te gerou. Olha para Jesus, elogia a sua mãe. Hoje nós olhamos também para Nossa Senhora e elogiamos os seus pais. Bendito o ventre que gerou a mãe do Salvador e felizes os seios que amamentaram a ela. Que no dia de hoje Deus, Ele nos conceda essa graça de nós olharmos para esse casal e nos alegrarmos com eles, mas ao mesmo tempo, olhemos também para os nossos avós. Qual o nome dos seus avós? Se nós estamos hoje aqui, é porque nós tivemos também os nossos avós. Quem foram? Como é que eram os seus avós? Aqui eu trago a lembrança da minha avó, a Felicidade, o nome dela era assim, que quando eu nasci, ela disse, ele vai ser padre, o nome dele vai ser José. Mas eu não tive tanto contato com os meus avós, porque já foram, pelo menos os meus avós maternos, que foi essa avó que falou isso, quando eu nasci, eu não tive tanto contato com ela, tive contato com os meus avós paternos. E eu lembro da minha avó rezando o terço, a minha avó que nos levava para a igreja. Lá na minha cidade
não tinha missa todos os dias, mas tinha aquelas novenas. Então, minha avó nos levava para as novenas na igreja, para vocês perceberem que os meus avós, eu não sei como é que foram os seus, de uma certa forma bem indireta, trouxe a religião para mim, trouxe Deus para mim. E foi isso que os pais de Nossa Senhora fizeram com ela também. Então, os meus avós, lembro do meu avô ali, que ele era o centro ali de toda a família, o meu avô paterno, aquele homem trabalhador, que ensinou os valores ao meu pai, e que meu pai pega os valores do meu avô e passa para mim. Olha a finalidade dos nossos avós. Antigamente nós tínhamos a noção de avós, né, bem assim, cabelo branco, homem maduro. Hoje, com essa situação que nós vivemos, que os valores eles não são tão colocados mais em voga, hoje nós encontramos uma pessoa de 40 anos, de 50 anos, assim, que já são avós, mas não tem aquela responsabilidade toda, não estão preocupados muito com os netos como deveria se preocupar. Aquela vida lá deles, preocupado com a vida deles, essa vida desse mundo hoje. Os nossos avós, que devem ser referência de sabedoria para todos nós, os nossos avós, que contam histórias e nos ensinam o que é a vida. A minha avó ela não passava a mão na cabeça nossa, não. Muito próxima, muito querida, muito amada, mas se nós estávamos errados, ela também chegava e nos corrigia. Porque meus pais deram autoridade também para isso, sem interferir na educação que meus pais estariam dando para nós também, sem interferir, mas também nos educou. Qual a referência que você tem? Tem uma moça da comunidade que um dia ela me falou que a referência que ela tem da avó dela era o terço colocado lá na cabeceira da cama, e ela via a avó dela rezando o terço. E isso marcou a vida dela. Hoje ela está na comunidade, na missionária, e ela agradece muito porque ela via a avó dela rezando lá. Colocava o terço ali na cabeceira da cama, mas tirava e ficava rezando. Qual a referência que você tem dos seus avós? Quando você pensa neles, o que é que te traz à memória? O que é que eles deixaram de bom para os seus pais, que hoje os seus pais trazem para você também? E que vocês dizem assim, meus avós. Tem avós hoje que trazem um grande sofrimento. Os filhos são ateus, não querem saber de Deus. É uma amargura porque eles ensinaram os seus filhos a doutrina, os ensinamentos da igreja, e hoje os filhos se tornam ateus, e eles sofrem porque eles querem que os netos sejam batizados, e eles não têm autoridade para batizar porque os filhos não querem. Olha que dor. Imagine esses avós que morrem amargurados porque os filhos não permitiram que eles vissem os seus netos na pia batismal. Mas eu conheço também avós espertos, que escondidos
conversaram com o padre e ali fizeram uma coisa lá, uma tramamóia, sei lá como é que pode dizer, e batizaram seus pais saber, porque sabem o que significa o batismo na vida de um ser, de um filho de Deus, sabe a finalidade. Então vão lá e fazem, sem que os pais saibam, porque já que os pais não querem, e eles sabem a grande importância para a salvação, porque imagina esses pais que estão impedindo os seus filhos de serem batizados. E estão dizendo, quando meu filho crescer, ele vai decidir. Mas eu pergunto para você, eu não sabia que vocês tinham virado deuses. Vocês estão dizendo que quando eles crescerem, mas que garantia você tem que eles vão crescer? Que garantia você tem que realmente eles vão viver até a idade para eles decidirem? E graças a Deus nós estamos com a igreja. Se a igreja, ela determinou isso, que apesar dos filhos não poderem responder ainda pela sua fé, mas os pais podem, e os padrinhos também, e isso é próprio, graças a Deus, da igreja católica. Por que não? Por que nós não vamos dar o melhor para os nossos filhos? Aquele que crê e for batizado será salvo. Por que não vamos dar logo? Graças a Deus, na igreja católica nós já fazemos isso logo, imediatamente. Mas vamos rezar hoje também por esses avós que sofrem porque os seus netos não foram batizados, não foram introduzidos na fé, porque os filhos que eles ensinaram a fé cristã, nesse mundo de ideologias, acabaram acreditando que Deus não existe, que tudo isso é história dessa tal igreja, e que falam mal dos sacerdotes e tudo mais, e que não querem que seus filhos sejam batizados. Ou melhor, em vez de formarem filhos cristãos, estão formando filhos pagãos. Que desastre! Que São Joaquim e Santa Ana, que não somente geraram a Virgem Maria, mas também a introduziu nos princípios da lei de Israel, que eles intercedam pelos avós que sofrem por não verem os seus netos crescerem na fé cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.